Muito boa noite, amigas e amigos aqui. Sejam bem-vindos. Hoje o nosso papo é sobre filosofia política, ideologia política e vai tocar um pouco na questão da guerra, mas não se limita à mesma. Na verdade, a guerra é só uma oportunidade, a guerra é só um pretexto para a gente tratar do assunto, já que está em alta, né? Aceitei a proposta interessantíssima aí do nosso caro Sandro Alex, um caro amigo que eu estou com muita saudade. Ele já entrou aqui. Oi, Messia, tudo bem? Shalom. Vamos lá então. Deixa eu colocar aqui já o professor Sandro. Avisando desde já que essa live vai ficar salva depois. E nós vamos começar aqui. Mandei um convite aqui para ele, esperando ele aceitar. Vocês estão ouvindo bem aqui? O áudio tá bom? Tá com alguma interferência? Opa! Eu tô ouvindo agora. Meu amigo! Tudo bem? Como vai, meu caro? Que prazer, olha, que saudade. Tudo meu, André, da mesma forma. Muito obrigado pela oportunidade aqui de falar contigo. Vai ser ótimo. Como dizem aí na terrinha, e viva! E viva, estamos cá. O pessoal tá chegando ainda. Sem problema. Vou ter que fazer aquelas coisas que se faz quando a gente conversa com alguém, né? Que é pedir para a pessoa, enfim, talvez não lhe conheça, para você falar um pouco de você, né? Professor Sandro. Tá bem. Olha, volto a agradecer a oportunidade de te encontrar aqui. Venho exatamente na condição de amigo para nós conversarmos sobre alguns temas interessantes. Eu sou o Sandro Simões, sou professor do Centro Universitário de Pará, do CESUPA, da pós-graduação especificamente, mestrado em Direito, e sou professor aqui na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Estou em Lisboa agora. E desculpa, inclusive eu queria vir mais informal, mas é porque eu realmente acabei de chegar de Veio aula. direto do trabalho. E exatamente, queria vir tirando já aqui pelo elevador esta gravata, mas enfim, não tome isso como excesso de formalidade, porque eu Não, realmente já venho de uma coisa a outra. e ainda veio, E chega direto sem comer nada, né? Que horas são em Lisboa? 10. nós estamos aqui às 10 horas, estamos às 10 horas, Tarde, mas talvez não esteja com fome. depois eu faço uma ceia. Estamos no período da quaresma, também convém. E Não. bem, eu sou doutor em Direito, aqui dou aula em algumas disciplinas da sequência do Departamento de Histórico, Jurídicas, né? Tanto a história do direito português, o direito romano e a história das relações internacionais. E no SISUPA também essa disciplina, eu já lecionei em seminários avançados, História das Relações Internacionais e a História do Direito Público, mas é exatamente nessa linha das relações internacionais que veio o meu contato com o autor que me interessou na sua postagem, que foi um interesse comum, o Alexander Dugin, e daí, enfim, veio a ideia de nós conversarmos a respeito, exatamente da história das relações internacionais. Não da geopolítica estritamente, porque não é a minha área, não é o meu domínio, mas a pontos de interseção, porque o Dugin também é uma pessoa que viaja por muitos caminhos diferentes, né? Seja da religião para a história, a filosofia e até propriamente as asserções geopolíticas dele. Para começar e ficar simples, eu sou um leigo. O que eu pouco conheço do Dugin foi o debate que eu li, que ele fez por escrito com o Olavo de Carvalho. Uhum, isso. E conheço também por causa da teoria da quarta via política. Não estou lembrado. A quarta força política. Isso. Que seria uma saída após a terceira via que não deu certo, né? Então, meu é muito limitado. Sei que ele teve algumas influências filosóficas aí, que aparentemente
né, pelo menos tratam dessa maneira no Brasil, eu acho triste isso, parecem inofensivas, mas são muito perigosas e são Sim, muito... sim. vêm fazendo uma grande influência, né, em vários lugares do mundo. Uhum. Então, o que a gente pode começar aqui falando dele especificamente, dos autores que o influenciaram e mais especificamente nessa sua área aí da relação internacional. Uhum. E podemos ir por essa linha. Eu não tenho pouca informação, de fato, sobre qual é o grau e em que medida o Dugin tem alguma influência ou como é a recepção dele no Brasil, né? Se imagino que seja um autor que esteja conquistando aí algum espaço, mas concordo que deve ter sido pela via de entrada aqui desse debate Brasil-Rússia, porque efetivamente foi assim, foi um debate por escrito, que depois foi publicado com Olavo de Carvalho, já no início da década de 2010. Eu acho que o livro é 2011 ou 2012. Mas eu creio que a gente poderia começar por apresentar o autor e dentro desse contexto atual, né? Que eu creio que nos traz ao Alexander Dugin, que é um autor vivo. Estamos falando de alguém em plena atuação e com influência crescente. Nós estamos falando dele num contexto de guerra entre Rússia e Ucrânia, em que o nome dele volta a ter alguma centralidade aqui, especialmente pelo seguinte fato. Em alguns dos livros dele, mas especialmente no livro que ele publica em 2015, né, sobre a última guerra desse mundo ilha, ele volta a alguns conceitos que eu quero compartilhar contigo ao longo dessa live, né, para entender a estrutura do pensamento dele e qual é a influência que ele recebe. Mas o que chama imediatamente a atenção é que no livro de 2015 ele já descreve de maneira expressa e induvidosa a necessidade da Rússia avançar sobre as regiões do Báltico e sobre a Ucrânia. A leitura de alguns capítulos dessa obra, que não é tão acadêmica, essa obra de 2015, eu sei que foi publicada uma edição em português, mas eu não tenho a obra em português. O original aqui, e eu sou péssimo para os títulos, só me desculpem por isso, mas o original da obra tem o seguinte título: The Last War of the World Island. A Geopolítica da Rússia é o subtítulo. Essa obra tem um dos conceitos principais do Dugin, que para início da nossa conversa pode servir, que é o conceito de Eurásia. Eurásia, que é um conceito com o qual nós não estamos muito habituados. A Eurásia seria o território que se define a partir dos Cárpatos, né, a partir dos Cárpatos, então que pega aquela área, a cordilheira que fica entre aqui o Mar Negro e o Mar Cáspio, ele pega aquele território, o Cáucaso. E o Cárpatos é mais para baixo, é uma outra geopolítica. Mas o Cáucaso, e dali até a extensão que hoje ocupa a Rússia em toda a parte leste, né, do mapa. A Eurásia, para ele, é um território único, é um território inteiriço. E corresponde ao que ele chama de Heartland. Então a terra núcleo, a terra que é o coração de um povo que possui uma mesma e única etnia. Essa ideia
de unidade e uniformidade, não apenas a unidade, mas a uniformidade também, é muito presente no pensamento do Alexander Dugin. Portanto, depois da dissolução da União Soviética, e aí vamos reconhecer isso em várias passagens do Putin, desde o discurso de Munique em 2009, esse discurso de Munique está no YouTube, qualquer um pode ir lá ver, vai reconhecer algumas das palavras que estão no Dugin, de maneira muito, muito expressa. Depois da dissolução deste império soviético, Putin vai sempre referir, dando eco ao que está escrito em Dugin, que esse foi o maior erro geopolítico de toda a história da política moderna. Ou seja, a Rússia cede os territórios do Báltico, então a Letônia, a Estônia, a Lituânia, se encolhe e favorece a independência da Ucrânia e, portanto, perde território. E, na concepção de Dugin, a Rússia deve ser entendida como o que ele chama de povo da terra. Povo da terra. Há uma separação, assim, ele vê o mundo de duas formas. A geopolítica em Dugin tem dois lados só, e não é esquerda, direita, não é a mesma lógica que nós utilizamos no Ocidente. Ele faz questão de dizer isso. Existe um povo do mar e um povo da terra. E a Rússia é o povo da terra, enquanto os americanos e os europeus são o povo do mar. Essa é a grande oposição geopolítica para ele. São os ocidentais ali, que estão acostumados com o Atlântico, com o mar Mediterrâneo. Que ele vai chamar de atlanticistas. Ele vai chamar de atlanticistas. Tem um misto de esoterismo aí, um pouco de Atlântida, né? Essa região do Cáucaso sempre vem à tona, né? Já lembra aí, o Hitler também tinha um fascínio por esse início, que o povo ariano veio do Cáucaso, se espalhou para a Rússia. Então, o Cáucaso é a origem da língua indo-europeia. Então, o Cáucaso brota Brota tudo. Vai se falar em termos de raça dos caucasianos, que é uma coisa que ficou absolutamente generalizada, né? O Cáucaso tem um caráter místico que, no caso, Dugin não cria. Ele incorpora de um outro autor que ele coloca, inclusive, na postagem que dividiste, compartilhaste aí no teu perfil, André, com aquelas estátuas, né? Está ali o Julius Evola. E ele é um autor que tem uma concepção assim, declaradamente mística sobre uma imagem de uma universalidade racial a que ele faz referência. Ele não acredita, o Evola não acredita em raça, né, no sentido biológico que nós estamos acostumados a ver. Mas ele fala de raças superiores e de um certo caucasianismo, então dos povos do norte, que é uma igualdade entre povos superiores, entre uma elite espiritualmente mais desenvolvida. E cabe a estes que são iguais entre si conduzirem essa unidade interna da sua própria cultura e defendê-las contra as miscigenações e a mistura espiritual, né, de outros povos com outra cultura, outras visões de mundo. Essa unidade pela diferença é alguma coisa que, no caso do Júlio Evola, teve alguma parceria com o fascismo, ainda que ele não tenha sido o dos autores galardoados propriamente à época da ascensão do Mussolini. Havia uma diferença aí específica
que é exatamente nesse critério de raça, né? Quando Mussolini quer incorporar, já na apresentação e na aproximação com o nazismo, os critérios raciais biológicos, de raças superiores, mas baseados em critérios étnicos, o Evola não é alguém que vai aderir a isso, mas ainda que ele tenha a percepção antidemocrática, né, para ele, como dos autores desse período da década de 40, a democracia e o liberalismo são coisas falidas, são ideias ocidentais falidas. A igualdade que está na base de uma perspectiva, pelo menos formal, do liberalismo, não pode existir, isso é a destruição do mundo. Então a igualdade é apenas entre os iguais, entre os superiores são iguais, os inferiores também são iguais entre si. Essa perspectiva apresenta proximidades e apresenta diferenças em relação ao fascismo. Mas o Dugin recebe isso. Ele vai recepcionar essa ideia de uma unidade, de uma uniformidade com uma raiz espiritual e cultural semelhante. Espiritual e cultural. Por isso que os atlanticistas, que somos aqui os ocidentais propriamente, não se combinam, não podem se combinar e não tem nada absolutamente a ver com os eurasianos e os caucasianos que estão nesse território que ele defende que deve ser unificado e uniformizado. E para ele, e isso está muito claro na última guerra, a Rússia só pode existir, é condição de existência do país, se ela se expandir territorialmente. Por isso, para ele, o período anterior a Putin e posterior à queda do Império Soviético é um período de absoluta degeneração e decadência do país, e que deve ser absolutamente encarcerado no passado. E quando ele louva a ascensão do Putin a partir de 2001, ele vai lançar esses desafios, né? Será que essa era acabou? Será que isto ficou realmente enterrado no passado? E quando descreve em 2015 sobre isso, ele ainda lança um desafio ao próprio Putin, né? Porque ele vai dizer: até agora eu acredito que a geopolítica de Putin foi a melhor coisa que nos aconteceu, mas ela tem um problema, ela ainda não é irreversível. Ela ainda não é irreversível. Então ele espera o momento em que ela se torne irreversível. E talvez nesse momento, agora que nós estamos vivendo, nós podemos estar observando exatamente essa perspectiva de tornar a geopolítica da expansão territorial da Rússia alguma coisa irreversível. Por isso que eu achei muito curiosa a sua publicação hoje pela manhã, que me mandaste também no grupo, André, no WhatsApp entre nós, falando sobre a maneira como o Dugin vê essa guerra agora. Que ele diz: essa guerra não é contra a Ucrânia. Essa guerra é uma outra coisa. Essa guerra é uma afirmação da Rússia contra o Ocidente. É exatamente isso que ele vem a defender desde 2015, pelo menos. E quando ele faz essa leitura geopolítica, ele está tornando a guerra, ele escala essa guerra para um caráter quase místico e identitário, que é alguma coisa que nós precisamos perceber do ponto de vista ocidental. Isso não se trata efetivamente de uma questão meramente de recomposição econômica, ou de alguma divergência ideológica em relação ao Zelensky, ou muito menos essas coisas que o Sergei Lavrov traz à tona. Vamos tirar os neonazis de dentro da Ucrânia. Mas isso é apenas conversa para confundir a diplomacia. E confundir especialmente, porque a diplomacia dificilmente a não ser uma diplomacia ingênua, mas dificilmente se convenceria disso. Mas confundir mesmo os meios de comunicação e a população russa, né?
Porque a questão é realmente outra. É uma geopolítica aliada a um misticismo identitário, a uma concepção de que a Rússia só sobrevive se ela se afirmar como um dos atores globais, um dos players globais. E se ela não fizer isso, ela efetivamente vai se perder, porque ele vê aquele caminho do presidente anterior, o Yeltsin, em diante, até Putin, um caminho de degeneração da Rússia. E ela iria inequivocamente desaparecer se não fosse o Putin. Eu queria voltar um pouco no Évola, porque me parece muito estranho ele defender, não sei se é Évola ou Évola, creio que seja Évola. Évola, Ele é italiano, e é muito estranho Uhum. ele fazer essa defesa das raças caucasianas, a não ser que ele seja da Itália do Norte. Aí eu já não sei de onde ele vem. E do Dugin também defender isso, porque se ele é um italiano mediterrâneo, já não faz muito sentido essa origem caucasiana e tudo. Essa questão das raças caucasianas. Boa. Eu desconheço ele. Aí entra o elemento espiritual, vê? O que eles incorporam, especialmente o Júlio Zévola, é uma concepção de raça que é espiritual-cultural. Espiritual-cultural. Vamos traduzir isso aqui de uma outra forma. Quem são os herdeiros do tradicionalismo cultural ocidental, que se define pela concepção romano-imperialista, de que há um povo que deve governar os outros, né? Então quase aquilo que o Tolkien vai traduzir na ideia do anel, né? Do que deve reinar sobre todos. Essa é a incorporação do misticismo que está no Évola, do misticismo da superioridade intelectual, da superioridade de uma história. Existe uma história superior a outra, ou uma história superior a todas as outras. A ideia deificadora do imperador romano é que se explica muito na concepção de um italiano ligado aqui a uma inspiração fascista como Évola. Porque essas ideias estão na mística também, porque essa é uma teologia política que vai estar na cabeça do Mussolini. Mussolini vai se dirigir ao povo italiano no seu período, modificando completamente a concepção da história romana tal como aconteceu, e ele vai recortar da história romana apenas aquilo que interessa ao fascismo, como interessará ao misticismo do Évola, a concepção do imperium. Quero dizer, a concepção de que o imperador é quem tem a propriedade de todas as terras e ele é o senhor, tudo isto fundamentado numa ascendência ou descendência espiritual superior. Então nós vamos defender aqui uma história que é superior às outras. A história do Império Romano e da dominação romana pela perspectiva civilizacional é superior à história das miscigenações, é superior à história da indefinição cultural de uma Europa que perdeu a sua identidade. É muito importante a gente frisar isso, André, porque eu creio que é uma influência comum a esses autores. Todos eles, Júlio Zévola, o René Guénon, o próprio Alexander Dugin, um autor contemporâneo como o Alain de Benoit, são autores que têm em comum uma concepção spengleriana do início do século XX. Quer dizer, o Ocidente está decadente. O Ocidente está decadente. Em algum momento o Ocidente perdeu completamente a linha da sua história
há elementos que nos ajudam a entender o que e onde esse Ocidente perdeu a linha da sua história, e esses autores explicam isso e propõem caminhos que, em regra, vão procurar buscar algumas conexões com perspectivas profundamente tradicionalistas de uma história que quase invariavelmente é imperial. Tem uma superioridade deificada do imperador, tem a unidade da Pax Romana, o que faz com que os detalhes históricos aqui, que são factuais, sejam tão minúsculos que eles não querem observar. Um exemplo: Roma foi um império altamente miscigenado. Roma incorporava na sua expansão os povos e os costumes desses povos. Pelo amor de Deus, Marco Antônio, ao entrar no Egito, ele se pinta como os egípcios. Ele se veste como os egípcios. Exato, e que vai por todos os lugares e aprende as línguas, incorpora os hábitos, vai pregar em Atenas, apontando para os deuses atenienses, procurando entender qual é o deus desconhecido que lá está. Ou seja, há uma perspectiva de incorporação cultural na ideia de império, mas que não estará na cabeça de Mussolini, nem estará na cabeça do Júlio Evola. Da mesma forma, com os russos, ou de uma forma semelhante, eu creio que ele faz uma incorporação e uma interpretação muito própria daquilo que já aparece nos divisores de águas da novela russa, Tolstói e Dostoiévski, mas especialmente Tolstói. Isso aparece tanto no Guerra e Paz, como no Ressurreição, e nos contos, como O Senhor e o Servo, De Quanta Terra Precisa um Homem, uma certa ambiguidade tensa e mesmo dolorosa entre o gosto por um eslavismo, ou seja, o que é a Rússia do campo, o modelo é o servo do campo, o camponês, que o Tolstói sempre vai ver como o que renova a Rússia, e uma europeização que vai estar em São Petersburgo. É lá que estão as pessoas corruptas, é lá que estão os costumes decadentes, mas ele nunca se decidiu muito sobre isso, a não ser na sua fase final, né, que se retira, mas de qualquer maneira há uma ambiguidade ali em Tolstói que não é geopolítica, tá? E nem dizer a Rússia deve se fechar ao Ocidente e nós devemos agora valorizar apenas os nossos camponeses e a Rússia profunda. Essa perspectiva não está, é claro, em Tolstói. Está a ambiguidade. Mas que é alguma coisa espiritual, de qualquer maneira, que Alexander Dugin vai incorporar com uma linguagem geopolítica. Aí ele vai falar dos atlanticistas e vai falar desses eurasianos. Vai falar do povo do mar e vai falar do povo da terra. A geopolítica, bem da verdade, e ele é muito inteligente nesse sentido, ela foi fundada a partir desses conceitos, que não é ele que cria, mas ele vai traduzir isso na forma da Eurásia. Ele vai se referir à Eurásia como o povo da Terra. Então, a geopolítica, quando nasce, já na virada do século XIX para o século XX, vai nascer a partir desse conceito, né, do conceito de que na geopolítica tudo muda dependendo do ponto de vista em que você observe a realidade. E observada essa realidade a partir das perspectivas da expansão marítima, como seria notadamente a Inglaterra. Então, a ideia de império vista pelos ingleses. Então, é um império espalhado pelo mundo, para o qual a dominação do oceano e a dominação do mar Atlântico, do mar Mediterrâneo, é essencial. O domínio e as frotas ali no mar é o que constrói essa geopolítica. Para ele, para o povo da Terra, seria diferente. O povo da Terra é a anexação, a partir de uma unidade e uniformidade de povos com a mesma língua, com religião comum, ainda que, vê lá,
essa língua e essa etnicidade tenha que ser fabricada a ferro e fogo. É de lembrar que a Rússia fabricou essa unidade, entre aspas, linguística e étnica na Ucrânia, à época do Império Soviético, exterminando ucranianos e colocando os russos lá dentro para substituir os camponeses que iam sendo progressivamente mortos desde o Holodomor, desde a Grande Fome. Estamos falando de 1.500.000 pessoas que foram ucranianos mortos e substituídos progressivamente pelos soviéticos. Depois nós temos um país falando 80% russo, isso, e com uma proximidade étnica que foi fabricada. Ela foi fabricada aqui. Esse detalhe, é claro, Não não é pode falar. discutido no livro dele. Não é discutido no livro dele. Dois momentos aqui. O comentário, queria voltar em relação à mídia ocidental, que às vezes perde a compreensão maior do fenômeno, porque não sabe mais o que é uma visão religiosa e mística das coisas. Uhum. Está completamente, É, como é a melhor palavra, laicizada. Não sim, consegue sim. entender a cabeça de uma pessoa que pensa de maneira mística, Uhum. esotérica, tipo um autor como Júlio Zevola, ou então o René Uhum. Guénon, né? Que começou a ficar bastante famoso em pequenos círculos no Brasil. Aí a Uhum. pergunta que vem é: qual a relação desse tipo de pensamento que envolve esse misticismo, que parece um misticismo meio assim gnóstico, ou seja, tem um povo que recebeu aquele segredo especial descido dos céus, que foi Uhum. entregue só a esse povo, e os outros povos não têm mais esse segredo especial que os deuses entregaram. Em Uhum. relação às religiões, as grandes religiões, né, do mundo, no caso, cristianismo, judaísmo, islamismo, né? Qual a relação, o cristianismo, onde eles enfiam isso no meio, o cristianismo, Uhum. islamismo, como é que eles lidam com esse discurso? Por quê? Só para complementar, Claro. tipo como os nazistas também, né? Que Hitler chegou a constituir uma igreja cristã alemã, Uhum. mas por trás, o raciocínio todo era um raciocínio meio ocultista, meio esotérico. Tinha o pessoal que fazia aquelas cerimônias estranhas naquele castelo, é um sol negro e toda aquela simbologia esotérica Uhum. importada do século XIX que explodiu ali. Tem alguma coisa escondida que eles usam religiões tradicionais para poder vender por trás? Excelente, excelente questão, o André, excelente mesmo. Eu estou plenamente de acordo que alguns dos problemas centrais de comunicação, para nos ajudar a entender a dimensão do problema, reside justamente na premissa que nós assumimos de uma sociedade profundamente laicizada, que a religião é uma coisa estritamente particular e individual e ela não joga nenhum papel no espaço público. Ela não tem nenhum papel específico a desenvolver na política e ela é uma questão quase de gosto. Assim como a roupa e a preferência que você tem por frutos do mar ou por carne não joga exatamente um papel nas grandes definições políticas, a religião também não entraria. O que é um erro brutal, é um erro grosseiro do problema geopolítico que nós temos hoje, porque se observarmos de perto, mesmo com a atenção um pouco desafinada, nós conseguiremos perceber que os grandes conflitos e as grandes questões geopolíticas que estão hoje em andamento no mundo, elas só podem ser entendidas e são traduzidas por uma teologia política muito específica que está dentro desse debate, desses movimentos. Eu vou citar apenas dois aqui, para que nós entendamos a dimensão. Quando, a partir
do 11 de setembro. O mundo vai discutir o confronto das civilizações, né? The Clash of Civilization, para citar a expressão e o livro famoso do Huntington. Ali vai ser apontada a divisão entre um Ocidente que, com uma civilização de cunho judaico-cristã e com uma forte noção histórica de separação entre igreja e Estado, versus uma concepção específica, mais radicalizada dentro do islamismo, que tem como base uma ideia na teologia política muito forte, que é uma ideia teocrática de um califado. Então, de um centro universal de comando político religioso a partir de bases de fé e dogmáticas. Então, o califado não é simplesmente um reinado, né? O califado é a condução dos negócios temporais a partir da espada espiritual. Aí já demonstra, e todas as questões que temos hoje em referência a esse confronto, tem a entender o papel que a religião desempenha aí, é central, porque senão não vamos entender nada. Os movimentos como tanto os grupos como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico não podem ser entendidos como partidos políticos. É muito ridícula, inclusive, a tentativa, digo isso com toda força da expressão, de enquadrar esses movimentos como movimentos montanistas ou movimentos de esquerda ou direita ou tradicionalistas. Nós não entenderemos isso se não entendermos o debate religioso que está no fundamento. Da mesma forma, não entenderemos a perspectiva de unidade étnica e superioridade espiritual e a ligação entre a Eurásia e os eurasianos que Dugin propõe com a Terra, se não entendermos que ele percebe nesta Terra que há uma conexão espiritual identitária do povo com a Terra. Da mesma maneira como nós achamos hoje, até com um grau de exotismo e excentricidade, que está presente nos povos indígenas. Isso nós procuramos respeitar e deixar aqui, inclusive nos tribunais, né? A Corte Interamericana de Direitos Humanos vai dizer, não, o que define a propriedade para os indígenas é uma relação muito forte, cultural, mística, porque a terra define quem eles são. Pois, mas isso não está apenas para povos que não desenvolveram a linguagem escrita. Isso não está apenas com os indígenas ou os povos nativos dos locais. Quando Dugin escreve a sua geopolítica, seja na Última Guerra, seja em outros livros, como A Quarta Força Política, ele vai dizer, a identidade do povo russo não pode ser conhecida se nós estudarmos apenas Yeltsin até Putin, não pode ser conhecida se estudarmos apenas o Império Soviético e a construção da União Soviética, não será entendida também com os Romanov. A história russa vai começar, então, no século XV, e nós temos que entender o que é o Kiev Rus, e temos que entender o que muda quando chegam os mongóis aqui, e depois vem os reinos tártaros, e o que era o grão-ducado tártaro, e a luta contra o grão-ducado que fica em Moscou, e ele vai construir toda essa história dizendo, a nossa religião começa aqui, a nossa relação com aquilo que será o Ocidente começa aqui, e é uma relação espiritual difícil e ambígua desde sempre, e ele vai dizer, e os ocidentais nunca nos entenderão por causa disso. Porque ele percebe com clareza que a maneira como nós entendemos a geopolítica é colocação dos territórios e decisões pragmáticas sobre o que deve ser feito, sem que ali haja senão um fundamento
de geopolítica pragmática, de realismo internacionalista. E o que ele está defendendo é uma outra coisa. Ele pensa numa Rússia como uma espécie de terra salvífica para o seu povo, para sempre. Nós chegamos a conhecer no Ocidente uma experiência dessa, que foi a ideologia do Lebensraum, que estava presente no nazismo quando da expansão, seja para a Áustria, seja depois para a Polônia, mas principalmente com os Sudetas, e depois para a Ucrânia. Quando Hitler decide expandir para os Sudetas e depois para a Ucrânia, ele utilizará a expressão Lebensraum, aonde vivemos, essa é a terra onde vivemos. Não é só terra, não é só o domínio territorial, é o domínio territorial para garantir que o nosso povo ali viva, ali se reproduza e se expanda, e isso garantirá a presença dos alemães para sempre nesse território, e a cultura alemã, e a língua alemã. Essa ideia do Lebensraum é curioso, porque a palavra russa que o Dugin vai utilizar é correspondente, e aqui a palavra russa eu já não lembro agora, eu anotei em algum lugar e agora não sei onde está. É o equivalente alemão ao Raum, a esta terra. Então, aqui é uma ligação espiritual, não é só um domínio que eu posso trocar simplesmente. Daí alguma dificuldade nós entendemos por que ele não vai sair da Ucrânia. Quero dizer isso com clareza. Não há sanções que venham a colocar Putin para fora da Ucrânia. Qualquer perspectiva de negociação diplomática para evitar uma escalada para uma guerra de natureza mundial aqui envolve o conhecimento de que as ofertas têm que ser de outra natureza. Mas a saída da Ucrânia não é uma coisa que certamente nessa perspectiva aqui se ponha sobre a mesa. Realmente assim, não se põe. Assim como ele não entrou na Ucrânia porque ele queria libertar aquele povo que se dizia russo. Não, porque jamais. Jamais. Outra. E a primeira coisa que se fará, se isto vier posteriormente a se estabilizar, é a retirada dos decretos de reconhecimento desses separatistas. Porque na perspectiva da Eurásia, não faz sentido o domínio da Ucrânia e o reconhecimento da independência de outros territórios lá dentro. É anexar aquilo tudo. Veja, já se assinou. De fato, né? Pode ser não, é só retirar o apoio militar. Retira-se o apoio militar daqueles separatistas. Há um decreto unilateral de reconhecimento que depois não teve nenhuma sequência no sentido de estabelecimento de limites territoriais. É uma coisa curiosa, por exemplo. O decreto reconhece o governo separatista, mas não define território para aquele lugar. Os territórios não estão definidos. Não, e nem serão. Para mim, a intenção é derruba esse governo, coloca um governo como o da Bielorrússia, que é favorável, e não precisa nem anexar a Ucrânia. Como era no início. Como era no início. O presidente anterior ao Zelensky, que foi derrubado, era um presidente pró-Rússia. A questão é que o movimento da direita ucraniana era um movimento independentista e que foi profundamente motivado pela anexação da Crimeia. Ele foi um movimento de reação, ele foi um movimento reacionário no sentido literal da palavra. Ele foi um movimento, a direita ucraniana se elevou, e o que permitiu a ascensão de Zelensky foi exatamente uma reação à anexação da Crimeia. E o que acontece é que a possibilidade pró-Rússia no país ficou em suspenso aqui. Mas certamente a questão de
considerar esse território como parte do território russo é alguma coisa que não sairá da mesa. E agora tem que esclarecer uma questão aqui. Se fala, por exemplo, de Federação Russa, né? A Federação Russa é um passo interessante para nós entendermos aqui que há uma diferença entre a ideia ocidental de federalismo e esta ideia eurasiana de federalismo que está aqui em questão. Tá? A gente pensa em federação, vamos imaginar alguma coisa como o Brasil, vamos imaginar alguma coisa como os Estados Unidos. Não, não é isto a Federação Russa. A Federação Russa pretende ser um primeiro estágio para que depois só haja um governo central, como era a época soviética. É isso que está em proposta no livro do Dugin, e é sobre isso que Putin já falou também. Isto é, os países são independentes, os países todos ficam independentes, ele não retira a independência, não anexa formalmente o território, a tua observação foi corretíssima nesse sentido. Agora, do ponto de vista internacional, eles se representam apenas por um governo. Estes locais têm alguma autonomia específica dentro dos seus territórios, mas internacionalmente eles não se representam. Eles vão se representar apenas pelo governo russo, pelo governo central russo. Né? E então eles ficam todos voltados para dentro, não se voltam para fora. Essa perspectiva geopolítica que faz com que a possibilidade de aproximação da Ucrânia da União Europeia e principalmente da NATO colocasse um desafio tremendo aos planos de expansão eurasiana. Porque se a Ucrânia vem para a União Europeia, se a Geórgia, que está querendo pegar esta carona, vem para a União Europeia, se depois os países bálticos, que já fazem parte da União Europeia, também avançam no sentido de um incentivo cada vez maior para a instalação das bases da NATO naqueles territórios, a possibilidade de expansão e conclusão do plano eurasiano vai por água abaixo, fica completamente travada. Eu queria trazer agora essa discussão para cá, atravessar o Atlântico, porque a gente tem visto, né, na internet, eu tenho acompanhado as pessoas, não sei o que acontece no Brasil, que as pessoas se sentem obrigadas a escolher um lado sempre, em tudo. Então, o argumento para escolher um lado, NATO é igual a OTAN, sim, isso mesmo, NATO é OTAN em inglês. Isso. As pessoas se sentem obrigadas a escolher um lado, né? E eu notei que muitas pessoas foram muito, assim, seduzidas pelo belo discurso do nosso querido Alexander Dugin, uhum. que é um discurso bonito. Afinal, pode ser que depois esses globalistas aí queiram a Amazônia, né? Eles queiram colocar os seus dedos, os seus pés, as suas mãos na nossa riqueza natural daqui do nosso país, como eles mandaram agentes para a Ucrânia para ocidentalizar esse país, para entender a cultura eslava, a cultura original, né? Como tu mesmo citaste a questão dos índios, né? O reconhecimento das tradições desses povos. Então, o povo latino também tem essa tradição que pode tentar ser degenerada por esse mundo ocidental. Então, vi muita gente com esse discurso. Por outro lado, também teve outro discurso, né? O discurso do outro lado, que nós somos menos ocidentais, nós somos já pessoas que já estamos com a democracia liberal na mente. Como é que, primeiro, que a gente não se posiciona, não é que a gente posiciona, é que a gente não se posiciona. Fala assim, eu e você, e eu acho que outras pessoas estão assistindo a gente também, faz sentido para nós, eu e você, tomarmos uma posição assim muito veemente de apoio a qualquer um desses lados? A minha preocupação nesse caso é que
nós sejamos muito precipitados. Acho que o grau de polarização hoje dessas situações no Brasil nos colocam numa posição quase que de precipitação pré-ordenada. Nós sempre achamos que temos imediatamente que escolher aqui uma posição sem saber o que está efetivamente em cima da mesa aqui, né? E nesse caso específico, o que é quase uma lógica de repá, né? No caso do Brasil, no caso do Belém, ou uma lógica assim, Fla-Flu, Palmeiras e São Paulo e Santos, e essas coisas todas. Ou seja, muitas vezes nós traduzimos as nossas opções desta forma. E da mesma maneira que o futebol não se trata apenas de escolher dois lados, ou um lado de dois, que só existirão estes dois sempre. Na lógica futebolística, só são esses dois lados. Ou é isso ou é aquilo. Tem uma outra coisa, nós escolhemos pelo gosto. Nós escolhemos pelo gosto. Eu vou para este ou então vou para aquele. Em termos de questões políticas, ainda mais estas aqui, que envolvem não apenas uma geopolítica, que é uma coisa que talvez não conheçamos de modo algum, né? Uma geopolítica do leste. Segundo, trata-se de uma série de fundamentos que não são apenas traduzíveis da maneira comum, como nós ocidentais observamos a geopolítica, mas estão ligados a uma série de questões místicas e espirituais que perpassam todo o século XX. Terceiro, só um minuto. Sim. Depois a gente pode responder essa pergunta aí sobre os bálticos. Tá. Ela foi passando rapidamente e eu acabo não lendo, porque senão eu perco a linha do raciocínio. Nada. Mas depois comentamos sim. A outra questão, a terceira, é que na teoria das relações internacionais, se pegas um texto como o do Michael Walzer, uma teoria como a dele, não existem apenas dois lados dentro dessa perspectiva, né? O Walzer vai traçar um caminho de enquadramento das teorias políticas que vão por gradação entre maior e menor grau de universalidade ou de anarquia. A anarquia na teoria das relações internacionais significa, literalmente, a inexistência de uma ordem internacional que seja considerada superior a todas as demais. A perspectiva que inicialmente a teoria do Dugin propõe se aproxima de uma anarquia, mas ela não é uma anarquia verdadeira, tá? Porque ele desafia a existência de uma ordem mundial, mas a bem da verdade, em vários pontos da obra, ele propõe a Rússia não apenas num universo multipolar, mas a Rússia como o império que efetivamente tem uma zona de influência mundial, porque ele parte do pressuposto, que é um pressuposto geopolítico tradicionalíssimo e correto, que quem dominar a Eurásia domina o mundo. Esse é um dogma da geopolítica do século XX. Quem dominar a Eurásia domina o mundo. Nós estamos falando de um território que tem 60% de áreas com capacidade de produção de alimentos. A Ucrânia é o celeiro europeu. Estamos falando de um país que tem gás, quase 60% das reservas de gás do mundo inteiro, tem possibilidades de navegação para constituir, como está sendo constituído agora, uma outra rota da seda, que evite passar pelo Báltico e dar a curva aqui, seja pelo Oceano Atlântico, seja pelo Oceano Índico, ou seja, dominando apenas a parte do Mar do Norte e fazendo a volta pelo Pacífico. Então, uma capacidade extraordinária de defesa
extraordinária de defesa, seja por causa do território largo. Então, a dominação daquele território é muito importante. O que eu estou dizendo, no final das contas, para não fugir da pergunta, é que efetivamente não há apenas dois lados nessa questão. Que isso afete o Brasil de alguma forma, é claro que geopoliticamente afeta, por causa das parcerias internacionais que o Brasil tem. Quer dizer, e aí eu não estou falando das opiniões individuais, né, da política partidária, que essas coisas propriamente não vão à rua. Eu nunca vi votações nas democracias ocidentais baseada em geopolítica. O que as pessoas querem saber quando vão para a rua é saúde, a questão da segurança pública, e se vai ou não ter aumento do funcionalismo e reforma tributária. Essa até vai menos, mas questões de educação, questões geopolíticas não são questões que são discutidas em rua e em urna. Sentido. Não fazem sentido. Então a gente discutir isso em barizinhos e botecos, como se estivéssemos falando de alguma coisa que efetivamente vai estar na agenda do dia para as nossas decisões sobre quem vai ser o próximo presidente, não me faz sentido nenhum. Agora, que isso afeta o Brasil do ponto de vista geopolítico, claro, que o Brasil não é isolado do ponto de vista internacional. E o Brasil é um player importante no que diz respeito também à questão do petróleo e à questão da produção alimentar e da economia verde. E, neste momento, e pelo menos durante todo o século XX, a partir de Getúlio, de maneira muito clara, a nossa associação geopolítica fundamental é com os povos do mar, e não com os povos da terra, na linha que o Dugin propõe. Ou seja, o Brasil é citado neste livro, viu, André? É importante que eu te diga. O Brasil é citado nesse livro do lado do Irã, e da China. O Brasil é citado como um possível parceiro geopolítico aqui, mas por uma razão que não me parece das mais elogiosas para o Brasil. Porque está e não está alinhado na linha interna, do ponto de vista das suas parcerias internacionais, e do lado dos Estados Unidos, ou dos povos do mar. Ou seja, há uma ligação mais recente, a partir da Segunda Guerra, com os Estados Unidos, mas você sabe que na Segunda Guerra Mundial, no governo de Getúlio, nós poderíamos ter pendido para o outro lado também. Ou seja, e pessoalmente, Getúlio se inclinava mais pelo fascismo de Mussolini do que propriamente pela democracia liberal americana. Mas é esse tipo de coisa que faz com que o Brasil seja mencionado aqui. Ele é um parceiro que se interessaria pelas trocas comerciais e, do ponto de vista internacional, leia-se nas entrelinhas, não é fiável. Quer dizer, a aposta da amizade com os Estados Unidos não seria uma coisa vital para a geopolítica brasileira. Ou seja, nós poderíamos nos inclinar para um outro parceiro que pudesse favorecer. Nós poderíamos abrir mão dos Estados Unidos. Poderíamos. Se houvesse uma proposta melhor. Como aconteceu durante um tempo a história dos BRICS, né? Que era a tentativa de desalinhar esse tipo de parceria. Exatamente. Ou seja, de criar uma multipolaridade em que a influência na América Latina fosse uma influência que pudesse favorecer o Brasil a partir de um outro tipo de alinhamento internacional e retirar a América Latina da influência norte-americana. Ou seja, a presença, e observa que a presença russa no continente americano, e especialmente na área latino-americana, já se faz via Venezuela. Ou seja, a aposta Cuba, né? Seria essa, Cuba, e agora Venezuela de maneira muito forte. E eles acreditam, a partir da proposta do Dugin, que o parceiro ideal poderia ser ali o Brasil, e ele funcionaria como o Irã no Oriente Médio, isto é, um agente de bloco regional. Então seria uma potência regional. A nossa potência seria Latinoamérica, então toda aquela área de influência não seria mais americana, mas seria
brasileira com a influência do player global, que não é o Brasil, mas seria a Rússia. Mais ou menos Porque o Brasil assim, seria um candidato. nós garantimos que vocês tenham a cultura regional de vocês, a religião de vocês, todos os aspectos regionais que nós defendemos nessa ideologia maior, que é também de cunho místico, religioso, etc. Uhum. Desde que você... E nós garantimos, inclusive, se você não quiser ser mais democracia liberal, né? Isso. Desde A questão que vocês é... estejam submissos a nós. E que vocês sejam inimigos do nosso inimigo. Ou seja, não interessa exatamente o que vocês querem, o que vocês fazem. Não há nenhum tipo de alinhamento cultural aqui. Assim como não há um alinhamento cultural com o Irão. Mas a questão é estimular potências regionais que possam ter um grande impacto no plano mundial, porque se retiram ou se afastam de outros alinhamentos importantes. Então, o que é mais importante aqui não é ser o amigo da Rússia, é ser o inimigo dos Estados Unidos. É ser o inimigo da Europa. No caso russo, hoje isso é muito importante. E às vezes, na geopolítica atual do Brasil, o discurso de reação à Europa tem sido crescente. E eu fico a me perguntar se esta é uma coisa que Dugin percebe e desenvolve como uma possível associação, ou se isso de alguma maneira é estimulado. Ou se já foi provocado, né? Exatamente, se isso já foi provocado. Se isso é uma resposta provocada. E eu te pergunto, e eu levanto isso claramente, porque não me parece uma coisa ocasional, enquanto todos os países europeus se juntam para discutir as sanções, o presidente brasileiro faz a visita à Rússia. Existe uma jogada geopolítica aqui que não é uma coisa momentânea. Antigamente, a gente via isso muito reservado a uma esquerda específica, né? Que apoiava. E agora a gente vê também pessoas que se identificam como direita. Então, aquilo que a gente falou, raciocinar nessas linhas de esquerda e direita, não funciona isso, mais. Percebes bem, isso não funciona. No caso geopolítico com Rússia, isso não funciona de modo algum. Isto não funciona de modo algum. Pelo simples fato que vão ter pessoas de esquerda e de direita que vão ser defensores de tradições religiosas, de tradições culturais, de um regionalismo, enfim, de todo o discurso do guiniano que é bonito. Nós vamos nos bater a cabeça para tentar entender, por exemplo, como nesse alinhamento proposto pelo Dugin fica, se a coisa fosse direita e esquerda, como é que fica o Brasil do lado do Irão, do lado da China? Nós vamos colocar esses parceiros, o que? Direita, esquerda, e a própria Rússia hoje, direita, esquerda. Esse tipo de classificação não se aplica a esse raciocínio, porque é insuficiente para nós entendermos todas as arestas e a complexidade que está envolvida nessa discussão. É isso. Espero que as pessoas entendam que a ideia principal era essa. Pelo menos a ideia principal. Seria bom... E um detalhezinho na leitura dos livros, né? Eu me impressionei um pouco de início quando li o Dugin pelo fato de que ele é cantado aos quatro ventos como um intelectual influente, de fato um acadêmico importante, tem uma série de títulos. Agora, os livros dele não são nada acadêmicos, são grandes discursos profundamente ideológicos, viu? Profundamente ideológicos. Esse a que eu estou fazendo referência várias vezes é isso. Ou seja, de ponta a ponta ele conta uma história da Rússia sem grandes referências, bibliografia, uma história que ele vê tal como ele lê, tem um tom quase pessoal na maneira como ele faz essa tradução, o que combina bastante com o discurso
místico, e é quase da mesma forma como acontece na leitura do Júlio Evola, por exemplo. É, é uma explicação do que é o universo, de como aquilo funciona e essa espiritualidade funciona. E aqui e acolá há um autor, alguma referência, mas é uma tradução não objetiva que ele procura transformar objetiva a partir dos fatos históricos do desenvolvimento russo que ele escolhe, que ele define, que são os decisivos. Lembrei uma coisa. A pergunta sobre os países Letônia, Estônia, Lituânia terem entrado para a Os OTAN países bálticos, e a Rússia não ter feito... Essa faz parte daquela história dolorosa a que ele faz referência do período de dissolução da União Soviética, mas especificamente da dissolução do Pacto de Varsóvia, porque aqueles países faziam parte do Pacto de Varsóvia. E quando eles se tornam independentes, no momento de maior fragilidade desse período, que é o período de transição com Gorbachev e depois o início de Yeltsin, a NATO entra, a OTAN entra ali. E estes países já fazem parte da OTAN. Então, a dissolução do Pacto de Varsóvia, isso é imediatamente seguido ao avanço da NATO naquela região. E a época, que é a época que Dugin vai dizer, e o Putin hoje dizer, é a época mais desastrosa da geopolítica russa, e corresponde exatamente a esse ponto. Ou seja, se colocaram nas nossas fronteiras, ou seja, o Pacto de Defesa Ocidental se coloca nas nossas fronteiras e a Rússia permitiu que isso assim fosse. Não viu o que se passava. Ou se viu, não deu importância a isso. Não houve uma reação à altura. E agora ele aproveita para deixar claro que há essa reação. Porque novamente a conversa foi o que despoletou isso, não é a única razão, por baixo há um outro plano, mas o que despoletou essa movimentação na Ucrânia foram as negociações da Ucrânia para entrar, no caso o pedido da Ucrânia para entrar na organização do Tratado do Atlântico Norte. E isso efetivamente fez com que chegasse a um ponto que Putin poderia decidir se seguiria o caminho do que aconteceu no Báltico ou faria aquilo que está descrito e recomendado na geopolítica que o Dugin propõe aqui. Criar um ponto irreversível da geopolítica russa de expansão. E dizer, se nós não vamos expandir, pelo menos não vamos perder mais nada. E ele opta efetivamente por não perder expandindo. Pois é. E esses países já sofreram muito também no período pré-Segunda Guerra. Então, a oportunidade que pintou para ser da OTAN foi imediata. Claro. Esses países sempre foram utilizados como carne de canhão. E isso é muito, muito mal. Ou seja, como no velho Império Romano. Ou seja, cidades dos Volscos e as cidades ao redor de Roma. Roma situa-se numa das poucas planícies que a Itália tem, e é uma área difícil de defender. E como é que Roma se defendia? Fazia as alianças com as cidades vizinhas e alianças militares. Se fosse atacada, atacava primeiro as cidades vizinhas, elas seriam destruídas. A Ucrânia é isto aqui, os países bálticos funcionaram na época da União Soviética dessa forma. Se fossem para invadir, invadiriam primeiro estes países, né? E manteria-se o conflito longe da Rússia. Perfeito. Professor, já completamos aqui 1h10 de conversa, né? Já deve ser 11h10 da noite aí em Lisboa. Eu nem estou acompanhando o horário. Quero agradecer muitíssimo aí por ter aceitado aí o convite. Essa live vai ficar salva. Vou salvar também no YouTube, depois eu coloco o link para quem quiser, porque às vezes as pessoas não têm Instagram, mas de repente querem dar uma olhada. Foi muito instrutivo, né? As citações, os autores, tudo isso. E espero que a gente faça outros bate-papos desse, porque foi muito interessante.
sobre Estou à algum assunto. disposição, meu De caro. repente, sobre o Pará, sua pesquisa mestrado, também é interessante. Ótimo, ótimo. Temos outras áreas de interesse De mais para interesse. trás. Um grande Estou à abraço. disposição. Um grande abraço também, um prazer falar contigo. Até a Obrigado, meu caro. Até logo. Até. Boa noite, gente. Até a próxima. Muito boa noite a todos.